Olá você que nos acompanha aqui no canal do YouTube da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Marco. Obrigado por acompanhar aqui a nossa classe jovem virtual da Igreja do Marco. Nós estamos estudando o livro de Levíticos e já estamos na lição número 11, ok? Meu nome é Cláudio Almeida, como você deve saber, sou diretor jovem aqui da Igreja do Marco e vamos compartilhar a lição número 11 com você e com duas pessoas especiais que estiveram conosco na lição 10, eu já tinha falado que a lição 10 e 11 e 12 estariam conosco, estão aqui mais uma vez, mas se apresente novamente, quem sabe alguém esqueceu, né? Não é? Então, gente, tudo bom? Mais uma vez é um prazer estar aqui para compartilhar a palavra com vocês. Meu nome é Raida, sou coordenadora geral da Associação Norte do Pará, para a Macro 1, que é toda a Belém. Muito bem, e você? Oi, gente, tudo bem? É um prazer estar com vocês de novo. Me chamo Beatriz e faço parte aqui da equipe dos professores do Marco. Muito bem. É uma questão de educação, de representar as pessoas, apesar de você conhecer um pouquinho. E vamos adentrar agora na lição número 11 de Levíticos. Gente, nós estamos indo para a etapa final. Eu me sinto muito feliz porque nós participamos desse projeto até aqui, de lição da Escola Sabatina para o YouTube. Nós não somos profissionais, eu não sou apresentador, aqui ninguém é teólogo, mas a nossa ideia é compartilhar a lição com você, mostrar como é uma classe jovem. Classe jovem não é necessariamente com pastor, é membro de igreja, é jovem mesmo, que não tem formação teológica, que comentam aquilo que estudam. Pode ser que não tenha profundidade teológica, pode ser que não tenha profundidade de argumentos, mas é aquilo que eles estão aprendendo, isso que é importante. Eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis, você pudesse compartilhar na sua rede social também, e você pudesse nos acompanhar aqui na classe jovem do Marco presencial, que é todo sábado, de 9h30 até as 11 horas da manhã, aqui na Igreja Adventista do Marco, na Travessa Barão do Crioulo, 3590, em Almirante Barroso, João Paulo II, em frente ao Colégio Grão Pará. Amém. Amém? Amém. Então vamos orar, antes de a gente começar essa lição. Eu vou orar dessa vez. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor reservou esse tempo para a gente estudar a Tua Palavra, a lição da Escola Sabatina. Obrigado pelo livro de Levíticos, tão importante para nós. Muito obrigado porque estamos aprendendo até aqui. Queremos pedir uma bênção especial sobre nós, queremos estudar aqui a lição, sobre a pessoa que agora está vendo esse vídeo, para que o Senhor também possa ajudá-la a entender e a colocar em prática em sua vida tudo aquilo que nós estudarmos aqui. Te pedimos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Levíticos 16, novamente. Só que agora a gente vai falar especificamente sobre o dia da expiação. A gente falou na lição passada que expiação significava perdão, purificação e um novo começo. Era um dia especial para o povo, porque era um dia em que Deus apagava completamente os pecados do povo de Israel. Só que a lição dessa semana tem o título Juízo. E como a Raida gosta de fazer definição, ela não é pedagoga, ela é arquiteta, mas ela gosta de definir a palavra. Então, Raida, qual é a definição de juízo que você achou? Bom, eu recomendo que façam isso para que a gente possa ter o primeiro pontapé da lição. E, bom, juízo, né, que é o tema da nossa lição, é ser dotado com capacidade de raciocinar de modo sensato, com discernimento, bom senso e responsabilidade. É um ato, um processo ou um efeito de julgar. Uma faculdade de avaliar os seres e as coisas, ou um julgamento. É bom a gente saber, eu gosto de pesquisar, porque eu consegui perceber que não é algo emocional, né? Você tem que ter um raciocínio lógico, saber ponderar, saber ouvir as partes, e a tirinha, ela vem falando disso, né? Quando a gente passa por um julgamento, a gente acha que está sendo julgado, mesmo que a gente não esteja ouvindo, a gente fica com medo, né? Eu estava conversando no final de semana, no começo de julho, com umas amigas, e eu falei assim, eu trato todo mundo bem. Mas mesmo as pessoas que falam de ti pelas costas, eu falei, trato. Por quê? Porque o que elas falam, ou bem ou seja mal, reflete o caráter delas, não o meu. Então, o meu julgamento de juízo é esse. Pode falar. O meu juízo por você está sendo justamente o que você está falando. Muito bem. Bia, e qual a tua primeira impressão da lição aí? É muito interessante nessa parte aqui da tirinha que o rapaz disse que está com medo do julgamento. E aí me faz refletir sobre o pensamento que, infelizmente, muitos cristãos têm em dúvida em relação à sua salvação. E aí aqui a segunda pessoa diz assim, você é inocente, o juiz é justo? Aí ele responde sim, sim. Então não precisa ter medo do julgamento. E se a gente parar para refletir, na verdade, o nosso juiz, que é Jesus Cristo, ele é justo.
Amém. E a nossa inocência no julgamento vai depender muito da nossa aceitação do sacrifício dele. É nós crermos, como a gente já comentou na lição passada, nos arrependermos, confessarmos e termos a certeza. Então nós precisamos ter essa certeza conosco. Cristo morreu e ele foi o sacrifício vivo para perdoar os nossos pecados e nos conceder a salvação. Muito bem. A lição comentou um pouco, vou comentar um pouco sobre isso, mas aí a Bia comentou agora, por que a gente tem medo do juízo? Medo de julgamento? Tem ou não tem? Por que a gente tem? Você, quando passa, você comete algum erro, imagina você tem mãe, pai, você cometeu alguma falha e você fica com medo do seu pai. Por que as pessoas têm medo do juízo? O juízo não é um assunto fácil. Pessoas têm medo do juízo. Por que eles têm medo? Na verdade, eu acho que o medo é mais da consequência, Sim. né, do que traz. Porque a gente sabe que toda nossa ação ela tem uma reação, tem uma Sim. consequência. Então, eu fico com medo se eu sei que eu fiz alguma coisa errada, né? Sim. Então, se eu tenho medo do julgamento, e a gente está falando aqui do julgamento divino, eu só tenho medo se eu sei que eu não fui perdoada, como a gente viu na lição passada, e se eu sei e tenho consciência de que o que eu estou fazendo é errado. Muito bem. A lição de domingo fala assim, que existe no mundo um clamor por justiça. Nós somos injustiçados às vezes, como a Raila falou, às vezes a pessoa fala mal da gente, nos acusam de coisa que a gente não fez, brigam com a gente. O apóstolo Paulo falou o seguinte, se depender de vocês, tenham paz com todos. Mas infelizmente, as pessoas nos perseguem, pessoas não gostam da gente. Há um clamor de justiça. E esse dia, que era o dia da expiação judaico, era um dia de que tudo ficava em pratos limpos, era um dia de julgamento e era um dia de libertação para o povo. Mas a pergunta, bem aqui, a lição diz o seguinte, não é nem uma pergunta, é uma afirmação, e vamos comentar essa afirmação, diz assim, a parte que está em azul diz assim, em meio aos muitos clamores por justiça que ouvimos no mundo atual, talvez possamos discernir as trombetas do juízo e a necessidade de acertar nossa própria vida com Deus e com as pessoas ao nosso redor. A festa das trombetas era um pouquinho antes do dia da expiação. Então, esse clamor de justiça, Bia, a lição diz que é como se fosse Deus dizendo, olha, o juízo vem. E o juízo virá sobre aqueles que estão sendo injustos, daqueles que estão oprimindo as pessoas, não é isso? Isso, exatamente. E aqui na lição, um pouquinho antes dessa parte azul, diz que era mais um lembrete para a gente acertar nossa vida com Deus, para a gente não procurar responsabilizar os outros em relação aos nossos atos. E é muito interessante que, às vezes, consciente ou inconscientemente, a gente acaba culpando o outro por alguma coisa que a gente faz. Mas é muito importante a gente ter essa consciência conosco e procurarmos nos alinhar a nossa vida com Deus. Porque, como o Senhor falou, o juízo vem. E Deus nos alerta constantemente, diariamente, sobre essa questão. De que Ele virá e de que nós precisamos estar preparados. Interessante, eu gosto da área de juízo, Raida, porque existe uma palavra na política chamada nepotismo. Nepotismo é o beneficiar algum parente meu. Eu vejo o juízo muito como nepotismo. Deus é o juiz, Deus me ama. Jesus é o advogado, Ele me ama. E o Charles Spurgeon diz assim, quando eu olho para mim, eu vejo a grande possibilidade de eu me perder. Mas quando eu olho para Cristo, eu acho impossível me perder, ou não me salvar. Então, praticamente um nepotismo. Deus me ama, que é o juiz. Jesus me ama, que é o juiz. Então, o juízo, olha, parece que ele causa medo naqueles que não andam com Deus. Aqueles que andam com Deus não é, ou não deveria ser. Não Exatamente. Eu acho que esse tema específico da lição, que foi na leitura aqui da parte que está grifada em azul, de acertar nossa própria vida com Deus, é assim, às vezes a gente magoa as pessoas e a gente esquece. Mas quem foi magoado não esquece. Então, o fato de eu pedir perdão ou alguma coisa que esteja me incomodando para outra pessoa é um alívio para mim. Porque se alguém me fez mal e eu fico com aquela angústia, com aquela tristeza, não está fazendo mal para outra pessoa, está fazendo mal para mim. Então, além de tudo que a gente já viu nas lições anteriores até agora, todos os pontos principais que a lição já teve, a questão do juízo, além de perdão pelos pecados e tudo mais, é acertar minha vida também com o meu semelhante. Porque ali era um momento onde eu tinha que me humilhar, eu tinha que fazer as pazes, eu tinha que Tinha até perdão. Oferta pacífica, você lembra? Exatamente. Que parte do animal tinha que chamar a família para poder comer junto, Isso. amigos, etc. Então, assim, a harmonia que a gente vê bem antes da criação do mundo, ela se estende até agora.
mesmo tendo sido perdida pelo pecado, mesmo com as ofertas que estão feitas, né, no livro de Levíticos pelo perdão, acertar a nossa vida com o nosso irmão é muito importante para Deus. Isso, nós somos uma unidade, né? O corpo de Cristo ele é feito por pessoas imperfeitas, pessoas injustas muitas vezes, mas Ele quer que mesmo assim a gente tente se acertar com o nosso irmão. Muito bem. Quer falar, Bia? Fale. Deus, ele procura harmonia em tudo, né? Primeiro a gente falou da parte da nossa comunhão com Deus, de nós nos alinharmos, mas ele também deseja que a gente também tenha essa harmonia com os nossos irmãos. Então, até mesmo, como o Senhor falou, a Trindade ela é completa na busca por oferecer salvação para o ser humano. Deus, ele é o nosso juiz, mas ele também é o nosso advogado. Então, tá tudo a nosso favor, basta a gente aceitar. Sim, com certeza. Mas só tem um detalhe, que a lição não explora mais agora, nesse ponto agora, Jesus é o nosso advogado, Deus é o nosso juiz. Depois, Jesus é o nosso juiz. Aí, enquanto haver intercessão, vamos ver daqui a pouquinho, nós temos condições de estar junto com Cristo. Temos que aproveitar o tempo de graça. Agora, vamos pegar aqui um pouquinho a lição. A lição é o seguinte, Levítico 16 é um capítulo super importante para os adventistas do sétimo dia. Super importante. Levítico capítulo 16. Por quê? Aqui Daniel, vamos voltar um pouquinho, porque é importante. Daniel 8, verso 14, você deve conhecer, e nós estudamos na lição passada, sobre as 3 mensagens angélicas, mencionou um pouco sobre isso. Ele fala aquela profecia de 2.500 tardes e manhãs, que o santuário será purificado. Ok? Diz assim, até 2.500 tardes e manhãs o santuário será purificado. O fato, Raida, é que as pessoas da época, que começou a estudar essa profecia aqui profundamente, no século XVIII e século XIX, eles achavam que o santuário era a terra. Sim. Então pensaram assim, peraí, se o santuário vai ser purificado, logo vai ser purificado com fogo e será purificado com a volta de Jesus. E eles pensaram, bem, eu tenho que saber que tempo é esse, 2.500 tardes de manhãs. E aí Guilherme Miller, estudando a profecia, orando ao Senhor, ele descobriu o seguinte, que 2.500 tardes de manhãs eram na verdade 2.300 anos. Ele fez o cálculo e chegou a data aproximada de 1844. Ele dizia, olha, 1844, mais ou menos, Jesus irá voltar para purificar o santuário. Mas que purificação santuária era essa? Remontava ao Levítico, ao dia do Yom Kippur, que era o dia da purificação, não é isso? Isso mesmo. Eu fiquei pensando nessa lição, porque assim, quem já estudou a história da Igreja Adventista, quando o Guilherme Miller descobriu, né, fez ali a sua teoria da conspiração e juntou todos os pontos, ele demorou muito para pregar essa mensagem. Levou, se eu não me engano, 20 anos se preparando, ainda querendo ter certeza se realmente essa mensagem estava certa. E aí eu comentando com a minha irmã sobre essa lição, falei assim, poxa, se ele tivesse estudado mais um pouquinho, ele teria percebido. Eu até anotei aqui, ele ficou tão focado nos cálculos, nas contas, em tudo que ele estava vendo ali, né, batendo a linha temporal, que se ele tivesse focado na profecia e na motivação, ele teria percebido qual era o real motivo dessas datas e o que tinha acontecido em 1844. A partir do que Guilherme Miller falou, um homem chamado Samuel Snow, ele estudou o livro de Levíticos. Estudando as festas judaicas, ele disse, olha, porque Guilherme Miller não falou qual era o dia, mas Samuel Snow tem um livro, recomendo que você dê a procurar na internet, é O Verdadeiro Autoclamor. É um livro, é um estudo de 15 páginas do Samuel Snow, e lá é interessante. Ele coloca versículo bíblico baseado em Salmos e outros textos, que realmente lá está dizendo que a terra é o santuário do Deus vivo, está escrito lá. Então era muito forte, quando você lê esse Samuel Snow, você fica realmente com a convicção que Jesus ia voltar naquela época. E ele, baseado nessas festas judaicas, Bia, ele diz que é dia 22 de outubro, porque era o dia da expiação judaico, que é, se eu falo de memória, é o 10º dia do 7º mês, ou 7º dia do 10º mês, depois eu vejo, aquele dia, comparando o calendário judaico com o calendário nosso, era o dia 22 de outubro, mas Jesus não veio. É muito interessante todo esse estudo que teve, porque no final das contas, né, a gente sabe que Jesus não retornou, que teve um grande desapontamento, e a partir disso, né, continuaram os estudos, várias pessoas continuaram marcando data para a volta de Jesus, então houve vários grupos assim, e um deles foi o grupo que continuou estudando, procurando entender o porquê que Jesus não tinha voltado,
e compreendendo que aquilo não se tratava da volta dele, mas sim de que Jesus passou do santo, entrou no santuário, né, para começar o juízo investigativo. Então, assim, de interessante que me chamou a atenção é que Deus orientou o seu povo para que ele compreendesse qual era o verdadeiro evento. E nós, hoje em dia, devemos estar estudando cada vez mais a palavra para continuar compreendendo qual a vontade de Deus para a nossa vida. 22 de outubro, Jesus não veio. Conta a história adventista que um homem chamado Irã Edson, andando pelo milharal, teve uma visão, Deus mostrou para ele um santuário no céu. E ele foi levado a estudar o livro de Hebreus. A questão do santuário celestial, juízo investigativo, é uma doutrina especificamente adventista sétimo dia. Só nós que falamos sobre isso. E somos acusados de heresia por causa disso, porque não existe santuário no céu. Vamos dar 2 textos bíblicos aqui para a gente confirmar que tem santuário no céu? Pegue a sua Bíblia, a lição fala sobre isso. Hebreus capítulo 8, verso 2. Hebreus 8, 2. Procure aí na sua Bíblia também, você que está nos vendo. Hebreus 8, verso 2, diga lá para nós. Deixa eu ver. Bia, lê para nós. 8, 2. Como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Então, Jesus é o Senhor do santuário, verdadeiro santuário que Deus erigiu e não o homem. E o livro de Hebreus fala sobre esse santuário. Agora, bora voltar um pouquinho. Êxodo capítulo, deixa eu ver, ficar aqui que eu separei. Êxodo 25. Esse texto não tem na lição, mas é bom você que vai estudar a lição. Talvez você seja um professor de escola sabatina de jovem. Você está aqui ao vendo a gente para pegar, ter algumas ideias para você poder comentar na classe. Então, Êxodo 25, verso 40, é um texto que eu julgo importante para você ler também lá na classe. Diz assim: tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que foi mostrado a você no monte. Você vê? Deus deu o santuário terrestre para as instruções para Moisés fazer. O capítulo 25 e o capítulo 26 fala sobre isso, sobre o santuário, os móveis do santuário. E o verso 40 diz assim: faz de acordo com o modelo que eu te dei no céu. Mas que modelo era esse? Se tinha modelo, é porque existe algo já feito. Já feito. Né? Então, quando a gente lê na lição sobre essa confusão, né, de não acreditarem no santuário celestial, a gente tem que entender que, se Jesus é o nosso sacerdote, nós somos sacerdote, ele já praticava isso. Então, tem que ter um santuário no céu para que o nosso sumo sacerdote pudesse realmente vir nos auxiliar, nos ajudar aqui na terra, né? Muito bem. É interessante que no ritual do santuário terrestre, a gente tinha 3 compartimentos. O pátio, vou relembrar, lugar santo e lugar santíssimo. No pátio tinha as ofertas diárias, ok? No lugar santo, o sacerdote levava o sangue, aspergia o sangue lá. E no lugar santíssimo, o lugar santo dos santos, entrava uma vez por ano no dia da expiação, ok? No dia da expiação. E aí tem o seguinte, perguntas sobre a purificação. Lá no início da lição de quinta-feira, diz assim: como o santuário era purificado? E mais, por que era necessário ser purificado? E a pergunta mais assim, tá, Jesus, segundo a profecia, Jesus, no dia 22 de outubro, ele entrou no lugar santíssimo para fazer o grande dia da expiação. Tá? E antes do dia 22 de outubro, o que aconteceu? As pessoas eram perdoadas, sim ou não? O que vocês acham? Baseado no ritual do santuário de outubro agora. Seriam perdoados, sim ou não? Sim, mas sim. o pecado ainda não... Sim. É isso tinha que sido limpo, é isso né? que diz o livro de Levítico capítulo 16, o ritual anterior. O pecado estava lá, guardado no santuário celestial. E agora, a partir de 22 de outubro, está sendo perdoado definitivamente. Todo modelo, todas as práticas que ocorriam, né, no período dos israelitas, elas eram só um reflexo do que acontecia. Por isso que é tão importante a gente estudar Levítico para compreender realmente o plano da salvação. Não tinha morte no céu, né? Nenhum animal era morto. Mas a gente sabe que tudo que nós fazemos aqui, ele tem um registro no céu. Então, são esses pecados, esses registros que estão no santuário celestial. E é exatamente nesses registros que Jesus está fazendo a intercessão por nós. O mais interessante dessa lição, que a gente pode perceber, que o tema é levítico. Mas para a gente entender sobre o juízo, sobre purificação, a gente estudou o livro de Hebreus, Apocalipse, Daniel. E principalmente, né, como a gente está falando que essa lição é específica para nós, adventistas do sétimo dia, a gente pode perceber que, nesse mesmo período de 1844, muitas pessoas se desapontaram, né? É conhecido como o grande desapontamento. Mas eles agiram diferente do que a gente age hoje. Se eu me desaponto com alguém, eu deixo para lá e não quero mais saber.
mas um grupo de pessoas teve uma visão diferente, teve um comportamento diferente, né? Elas ficaram desapontadas, mas em vez de não fazer nada, eles buscaram entender o porquê. Então, a gente tem uma visão, às vezes a gente pode até pensar, não, mas isso aqui está na cara, é óbvio. Mas para eles não eram, e para a gente só é porque alguém estudou. Então, é muito importante a gente entender esse passo a passo, entender o contexto, a mentalidade, para poder também entender para a nossa realidade também e como ela é aplicada para nós hoje. Então, querido jovem, me veio uma coisa aqui na cabeça enquanto eu estava falando aqui. Quem sabe você se decepcionou com alguma coisa, de repente, na faculdade, você não conseguiu uma resposta para aquele seu colega de faculdade, para aquele professor da faculdade, aí você pensou, eu vou desistir, eu vou ser enredado pela ideia do professor. Não. Quando eu era jovem, mais jovem, Raida e Bia, eu tinha a seguinte ideia, a Bíblia tem resposta, eu só não estudei suficiente, só falta estudar um pouco mais. Se alguém perguntar uma coisa para mim, eu ficava pensando, peraí, tem que ter resposta. Aí eu ia atrás da resposta. Aí encontrava a resposta, não esperava o pastor necessariamente, não. Às vezes eu perguntava para o pastor, perguntava para outras pessoas, mas eu ia atrás da resposta. Aí pegava a resposta baseada na Bíblia, aí eu ficava fortalecido. Aquele povo lá, ele não entenderam o que estava acontecendo. E ficaram meio perdidos. Como falou, muitos se afastaram, outros riram. E o detalhe, a Raida e Bia, Jesus estava voltando. Vou imaginar que Jesus vai voltar amanhã. O que você faria? Praticamente, Jesus vem amanhã. O que você faria? Eu ia ter certeza que eu estava salva primeiro, né? Orar daqui até amanhã, pedir perdão no nome de Na prática, o que tu ia fazer? Tu ia pedir demissão do teu emprego? Não. Ou não ia? Não, acho que não, nem ia, né? Ia arrumar uma mala? Ia ficar em jejum e oração? Qual seria a tua última refeição? Não sei, seria. Não sei nem se eu conseguiria comer. Imagina que aquele povo lá, né, os milenitas, Jesus estava voltando. Eles venderam tudo para a obra. Você conhece a história? Venderam tudo. Eles prepararam até uma roupa especial, dizem, não sei se é verdade, mas se prepararam para aquele momento e Jesus não veio. Imagina a decepção. Louvado seja o nome do Senhor que você não teve essa decepção. Imagine você esperando seu esposo lá no altar e ele não vem. Já pensou? Nossa, não, eu nunca mais ia querer saber de casamento. Casamento. Agi que nem o povo. Pois é, e eles estavam lá e não conseguiram, resolveram, não, peraí, é que eu não estudei a Bíblia suficiente. Alguma coisa está por trás disso, né, Bia? Sim, com certeza. Teve uma grande decepção, a gente sabe que alguns se revoltaram, abandonaram o Evangelho, mas aí também faz refletir muito das nossas atitudes. Quando a gente se decepciona, às vezes, com alguém, com algum irmão, qual atitude a gente toma? Às vezes, alguns se revoltam, decidem até sair da igreja por conta disso, mas a gente sabe o real motivo da gente estar aqui, que é Cristo. Então, a nossa fé ela deve ser realmente firmada não nas atitudes que as pessoas tomam em relação a nós, mas sim no sacrifício de Cristo que Ele fez por nós para nos dar a salvação. E só um ponto muito interessante, que a questão do santuário ela está muito relacionada com a nossa salvação. Porque a gente sabe que o santuário terrestre que teve no tempo dos israelitas, eles tinham todos esses sacrifícios, esses rituais, mas existe um santuário celestial em que em um determinado momento também vai ser purificado por completo quando Cristo terminar o juízo investigativo. E a gente sabe que aquele cordeiro que era representando Cristo, né, o sacrifício de Cristo. Então o santuário ele está muito relacionado ao plano da salvação. Muito bem. Naquele dia especial, que era o dia da expiação, dia do Yom Kippur, nós comentamos na lição passada, também um pouquinho agora, era o momento que o povo não sabia se os seus pecados seriam perdoados ou não completamente. Até eu mencionei no final da lição passada, que o sacerdote tinha um sininho aqui, então o pessoal ficava apreensivo. Hoje nós vivemos no grande dia da expiação. Quando Jesus voltar, quando Jesus terminar essa obra de intercessão, como falou a Bia, ele volta. Então esse é o momento de exame, esse é o momento especial que nós devemos estar conectados com Deus, realmente pedir perdão dos nossos pecados e mudar de vida. Mas eu queria voltar um pouquinho aqui sobre a questão do ritual. Porque também nós somos acusados, como Adventista Sétimo Dia, de que nós colocamos a salvação nas costas de Satanás. Porque assim, no dia da expiação, separava os dois bodes. Eu prometi falar sobre os dois bodes na lição 10, dos dois bodes. Um era sacrificado, na verdade, o sumo sacerdote recebia todo o pecado do santuário sobre ele, e aí ele orava em cima do bode, transferia o pecado para o bode, e esse bode morria. Era degolado. E aí o segundo bode, que era o bode emissário, ele era transferido o pecado agora
que foi purificado do santuário para ele, e ele é levado para o deserto. Isso é muito importante. Ele vai para o deserto, e lá do deserto ele morria de fome, sede, etc. e tal. Então, o bode representava Satanás. E Satanás não morre por nós, porque o bode não morre. Ele fica lá no deserto. Isso é importantíssimo. Nós não colocamos a salvação, queridos, na mão de Satanás. É Jesus que nos salva. E a lição fala aqui que tem uma representação para o final dos tempos, né, Raida? Esse bode indo lá para o final. Sim, durante os 1000 anos, né? 1000 anos que Satanás ficará Que aqui. é justamente o momento em que os salvos em Cristo eles vão ser levados ao céu, para a gente entender realmente o que foi que aconteceu nesse período desde 1844. Mas a gente, como o Cláudio falou agora, o primeiro bode, ele era para o Senhor, né? Ele era para que realmente tivesse perdão do pecado, porque sem sangue não há perdão. O segundo bode, por ele não ser morto, ele era solto. Apocalipse também diz isso, né? Satanás vai ser preso porque não vai ter quem tentar. Então ele vai estar aqui sem fazer nada, vai ter procurando gente para tentar, mas ele não vai achar. E uma coisa que me chamou a atenção nessa lição de quinta-feira foi assim, eu já ouvi essa frase num vídeo que eu estava estudando, mas Satanás ele sempre tenta se igualar a Deus. Até nesse momento, são dois bodes, mas não são a mesma coisa, não são o mesmo propósito. E a gente vê claramente que até nesse momento, até para a nossa vida espiritual, que a gente pode lembrar do que realmente, que bode a gente está seguindo. O que realmente vai nos purificar e nos perdoar, ou o que a gente acha que vai fazer isso e no final não vai levar a nada e a gente vai ter o mesmo fim. E esse ritual do santuário lembra para nós que, no final das contas, o grande responsável pelo pecado é o diabo. E ele vai se responsabilizar no final, que representa esse bode lá no santuário terrestre, e vai ser representado, vai ser, diríamos assim, confirmado no final dos tempos, quando Jesus vier e trazer o juízo final sobre cada um de nós. E nesse tempo agora, como eu falei, é o momento da gente refletir sobre o que nós estamos fazendo. Mas nosso tempo já está esgotando, e no final, Bia, a lição da lição, Bia. A lição da lição para mim é que já está ocorrendo um juízo, em que Jesus ele está passando em vista todas as pessoas, desde Adão até a última pessoa. E já que está acontecendo esse juízo, eu, como filha de Deus, devo todos os dias me policiar se realmente a minha vida está completamente entregue a Ele. Então, assim como eu tenho que me policiar, eu tenho que levar essa mensagem para as outras pessoas conhecerem também, para elas terem o conhecimento de que Cristo está voltando e de que elas precisam também voltar a vida delas para Jesus. Você, Raida. Bom, eu fiquei pensando até onde eu estou disposta a ir para me purificar, realmente. E às vezes a gente pensar nisso bate um certo desespero, porque a gente percebe que não está chegando nem perto do que realmente a gente precisa fazer. Mas é essa consciência que nos traz realmente de volta para a realidade. Eu sei que eu não estou perto, eu sei que eu preciso fazer muito mais, mas eu também sei que tudo isso que Cristo fez até esse momento que a gente está estudando a lição, a purificação, ela envolve também o meu querer. Então, se eu realmente quero, independente de quantas falhas e erros eu tenha, eu sei que Cristo, Ele vai me perdoar, Ele vai me purificar, e como a gente falou na lição passada, Ele esquece todas as coisas. A gente fica para poder lembrar do que a gente fez de errado e para a gente não cometer mais. Muito bem. Obrigado, Bia. Obrigado, Rádio, por compartilhar conosco a lição. Enfim, estamos chegando finalizando essa lição número 11 sobre Levítico capítulo 16. Foram 2 lições sobre Levítico 16. E fica para nós que Jesus quer nos perdoar, nos purificar e transformar totalmente a nossa vida. João capítulo 1, verso 12, se não falha a memória, diz assim: e Ele tem poder para nos tornar filho de Deus. Então não se preocupe se você não tem poder, força para poder mudar, ou para poder purificar a sua vida. Não se preocupe, se entregue a Deus, se entregue a Cristo, e Ele poderá transformar a sua vida, e você se tornará um filho de Deus. As tentações virão com intensidade na sua vida, mas Deus irá proteger e fortalecer o seu coração. É possível viver a vida cristã. Isso que você, sendo jovem, em qualquer idade, você consegue fazer isso. Deus nos dá poder. Ele não apenas perdoa,
não apenas purifica, não apenas apaga os nossos pecados, como nós vimos aqui, que é a expiação, ele também nos dá poder para viver uma vida correta. Que Deus abençoe e nos guarde. Bia, ora para nós, por gentileza, para nós encerrarmos. Oremos. Senhor Deus amado Pai, obrigada, Senhor, por mais uma oportunidade de estudar sobre a Tua Palavra. Aprendemos, Senhor, que está ocorrendo um juízo e que nós precisamos nos preparar. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, todos os dias toque na nossa mente, no nosso coração, para que a gente, Senhor, possa confessar os nossos pecados, possamos, Senhor, nos entregar a nossa vida a Ti. Fica, Senhor, também com aquelas pessoas que estão nos escutando através do YouTube. Abençoa a vida de cada uma delas, Senhor, que elas também possam se entregar completamente a Ti. Possam confessar, Senhor, os seus pecados e serem perdoados e renovados, Senhor, o relacionamento contigo. Fica conosco, nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém.